Do Rei, e nós estaremos hoje lendo o capítulo 4, de 1 a 11, que vai falar sobre a tentação do Rei Jesus. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo, em Mateus capítulo 4, e nós estaremos lendo a partir do versículo 1 até o versículo 11, e convido os irmãos a se colocar mais uma vez em pé. Vamos ler esse texto em pé juntos. Você que está em casa, acompanhe a leitura com fé e esperança. E vamos meditar nessa passagem para a nossa edificação. Mateus 4, de 1 a 11. Diz assim o texto sagrado. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa nos edificar e trazer paz à nossa vida, e que possamos, ó Deus, vencer também as nossas tentações em Cristo, o Rei que foi tentado, mas venceu a tentação, e que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. A vida cristã, meus irmãos, é uma batalha espiritual, uma batalha sem trégua. Todos nós estamos neste campo de batalha contra as trevas, contra o mundo, contra o pecado. A vida cristã é um campo de guerra espiritual. E nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos ficar sem vigilância, nós devemos estar atentos em oração. De igual forma, Cristo também foi tentado. Aquele que era cheio do Espírito Santo, que foi gerado pelo Espírito Santo, que foi batizado com o Espírito Santo, que era cheio da graça de Deus, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Jesus foi tentado por Satanás. Jesus foi tentado, mas não caiu em tentação. Provavelmente esse deserto era o deserto de Horebe, onde Moisés e Elias jejuaram 40 dias. Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. E deserto na Bíblia é um lugar de privação, um lugar de solidão, um lugar de provação. Cada um de nós tem o seu deserto para atravessar. Israel, por exemplo, peregrinou do deserto durante 40 anos, andando no deserto ali até chegar à terra prometida, e Deus supriu a necessidade do seu povo nesses 40 anos de peregrinação. Israel peregrinou e o Senhor os guardou, porque Deus não nos livra do deserto, Ele nos livra no deserto. E a tentação de Cristo no deserto, meus irmãos, nos ensina algumas coisas. A primeira coisa, que Satanás é um ser real, não é fictício, não lendário. Satanás é um anjo caído, rebelde, não uma ideia, um símbolo, uma invenção da mente humana, mas um ser espiritual, real, que luta contra aqueles que querem servir a Deus.
Satanás não quer a felicidade da família, não quer a felicidade do jovem, da criança, do adolescente, não quer o avanço do reino de Deus. Ele é o opositor da igreja. Nós vivemos num mundo caído, onde nós temos um opositor espiritual que luta contra a igreja de Jesus. E Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a pergunta que muitos fazem é se o diabo realmente existe. Será que ele existe? Será que ele luta hoje contra a igreja? Jesus, meus irmãos, é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, que é a verdade, ele diz que o diabo existe. Jesus o chamou de o inimigo, o maligno, o príncipe deste mundo, o mentiroso, o pai da mentira. Diz que ele tem um reino, que ele tem anjos, demônios, e que o fogo eterno está preparado para o diabo e os seus anjos. E Jesus, que é a verdade, diz que o diabo existe. A Bíblia também, meus irmãos, é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a revelação de Deus, é a verdade revelada. A Bíblia é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E a Bíblia apresenta o diabo como o tentador, o príncipe dos demônios, o Deus desse século, nosso adversário, o enganador do mundo inteiro, a antiga serpente, o sedutor de Adão e Eva, o leão que ruge procurando alguém para devorar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, o príncipe da potestade do ar, o espírito que promove a apostasia, que incitou Davi a pecar, que causou tribulações de Jó, que cega a mente dos incrédulos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele que cega, ele é o pai das heresias, e ele é um ser real. A nossa batalha espiritual é uma realidade. Satanás tentou Adão e Eva no jardim do Éden, e Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Satanás queria desviar Jesus de sua missão, queria desviá-lo da cruz, até mesmo usou um apóstolo para fazer tal coisa. Pedro falou assim, quando Jesus falou assim, olha, eu vou morrer na cruz. Ele falou assim, de jeito nenhum, Senhor, você não vai morrer de jeito nenhum. Aí o Senhor Jesus diz, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Porque a missão de Jesus era a cruz, morrer na cruz para resgatar o seu povo, derramar o seu sangue. E o próprio profeta Isaías profetizou que Jesus ele seria traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus diz que Satanás existe, que ele é real, e que nós temos uma batalha espiritual. Não tem jeito do cristão viver sem batalha espiritual. Não tem jeito do cristão viver só no oásis espiritual. Nós vivemos no mundo caído e nós estamos na peregrinação, e nessa peregrinação nós lutamos contra as trevas, nós combatemos contra o reino do mal, contra o reino das trevas. Mas a tentação de Cristo no deserto, meus irmãos, nos revela que Satanás tem propostas boas para todas as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos pontos fracos. Veja bem que Jesus, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E Jesus estava o quê? Jejuando. Coisa boa é comer, né? Comer feijoada, comer uma picanha, comer aquele arrozinho soltinho, né? Com feijãozinho e com aquele bife bem passado na chapa, né? Não é verdade? E para Joel tem que ter muita salada. Não é verdade? E aí nós podemos perceber, coisa boa é comer. Jesus teve fome, diz a Bíblia, depois de 40 dias. E 40 noites, Jesus teve fome. E o deserto é um lugar o quê? De privação, de tribulação. E Satanás, percebendo isso, o que o diabo disse? Se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, que estas pedras se transformem em pães. Veja bem que ele não falou assim, ore ao Pai, peça a Deus para transformar essas pedras em pães, não. Ele falou assim, exerça o seu poder, exerça a sua dignidade, exerça a sua influência, exerça o poder da filiação e transforme estas pedras em pães.
O diabo, meus irmãos, é um mestre na arte da tentação. Ele tentou persuadir Jesus a desconfiar do cuidado providencial de Deus. Sabe o que o diabo estava dizendo para Jesus, em outras palavras? Ele está dizendo, Deus não é bom, porque você está com fome. Se você fosse filho de Deus, você comia o melhor manjar aqui nesse deserto. Deus não é bom. Que dê o cuidado de Deus para com você. Se Deus fosse seu pai, Ele não lhe deixaria passar fome. Você vai ficar nesse deserto se você é filho de Deus? Se Deus é de fato seu pai, Ele se esqueceu de ti. Se tu és o filho de Deus, eu te desafio a transformar estas pedras em pães para suprir o seu desejo carnal, o seu desejo de comer pão. E Jesus, meus irmãos, Ele não precisava obedecer a ordem de Satanás para provar que Ele era filho de Deus. Ele não precisava escutar a voz do diabo para provar que Ele é filho de Deus. Jesus, Ele não tinha crise de identidade. Ele não precisava perguntar assim, quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Jesus não tinha crise de identidade. Jesus sabia quem Ele era, que Ele era o Filho de Deus. E veja bem que no versículo 16 e 17, veio a voz do céu, depois que Jesus saiu da água, e o Espírito de Deus veio sobre ele em forma corpórea de pão, e uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Pai falando do céu sobre o seu Filho na terra, dizendo, este é o meu Filho amado. Jesus não tinha dúvida da sua filiação. Jesus tinha certeza de que Ele era o Filho de Deus e que não estava abandonado pelo Pai. Para Jesus, meus irmãos, a falta de pão material não era motivo para desespero existencial, pois nem só de pão viverá o homem. Cristo não cedeu à tentação apesar da fome, Ele não vendeu a sua alma para o diabo, Ele não fez um acordo com Satanás, porque nem só de pão viverá o homem. Deus alimentou o seu povo no deserto durante 40 anos, sem provisão naquele deserto. Ninguém plantou arroz no deserto, ninguém plantou feijão, ninguém plantou, um pé de árvore frutífera, uma laranjeira, um pé de abacate, um pé de milho. Ninguém plantou nada ali no deserto. Mas todo dia caiu maná do céu para suprir a necessidade básica daquele povo. E não era uma família de 10 pessoas, meus irmãos. Era uma multidão. Eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas andando no deserto. E ali nós tínhamos homem, mulher, nós tínhamos jovem, adolescente, criança no colo, criança na mão e algumas mulheres grávidas, andando no deserto, e Deus não deixou que faltasse nada para o seu povo. Se Deus supriu a necessidade do seu povo no deserto, Ele continua suprindo a necessidade do seu povo hoje. E Jesus também não foi abandonado pelo Pai. Jesus confiava na provisão do Pai. E Ele preservou Jonas, por exemplo, na barriga do grande peixe. Ali não tinha o oxigênio necessário e Deus preservou a sua vida. Não tinha como ele sobreviver, humanamente falando, dentro da barriga do grande peixe, mas Deus o preservou. Por exemplo, Deus preservou também os seus filhos numa fornalha acesa, aquecida 7 vezes. Deus protegeu Sadraque, Mesaque e Abidnego e não deixou que nem os cabelos se queimassem, nem o pelo aqui do seu braço. Eu fui mexer na cozinha lá, e eles deixaram de propósito e acendeu o fogo. Aí eu acendi o fogo, queimou os cabelos aqui. Aí o Abel falou, senti sapecando, igual pururuca de porco, né? Não foi, Abel? Queimou, né? Ele sentiu o cheiro, o cabelo queimado. Mas os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nada disso. Nem um pouco ali de fogo queimando os cabelos do seu corpo, porque Deus os protegeu.
Na primeira tentação, meus irmãos, Satanás apela para o nosso apetite carnal, para a satisfação dos nossos desejos. O diabo torna o pecado gostoso, atraente e imperativo. Em outras palavras, satisfaça os seus desejos. Seja feliz. Seja feliz. Siga os seus próprios desejos. Faça a vontade da sua carne. Afogue as suas tristezas no oceano do prazer, das noitadas, das baladas. E aqui nós podemos ver como o diabo sabe tentar cada um de nós nas suas próprias fraquezas. Mas em seu segundo ardil, meus irmãos, Satanás tentou persuadir Jesus a uma atitude de presunção. Veja o que o texto diz. Quando a gente lê os 5 e 6, pode colocar na tela aí, Mateus 4, 5 e 6, vamos ler? Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja bem, nós não sabemos se Jesus foi pelo chão, ou se ele fez uma viagem pelo ar, para chegar na cidade santa, porque ele estava no deserto. E agora ele foi para Jerusalém, levado aqui pelo diabo a Jerusalém. E o diabo colocou no pináculo do templo, no ponto mais alto do templo. Se você chegar aqui, por exemplo, na torre aqui do elevador, ou no ponto mais alto desse templo, se alguém olhar para baixo, a gente dá aquela vertigem assim, né? Você já teve assim? Num lugar bem alto que você sente que está querendo cair? Jesus foi levado no ponto mais alto do templo, no pináculo do templo, em Jerusalém, e o diabo disse: pode pular, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito para que te guarde, para não tropeçares em alguma pedra. Se Jesus pulasse do ponto mais alto do templo e nada acontecesse com ele, ele ficaria famoso e reconhecido como filho de Deus? Você é filho de Deus? E você quer ficar famoso e reconhecido como filho de Deus? Pule do ponto mais alto, no meio da multidão, e a multidão vai te aplaudir, vai te ovacionar, vai gritar o seu nome. Satanás, meus irmãos, até usou um texto bíblico para induzir Jesus ao erro. Ele usou o Salmo 91. Satanás é o grande pervertedor das Escrituras para enganar as pessoas. E ele usa as Escrituras para ludibriar as pessoas. E se você quiser ser famoso, faça algo público para impressionar as pessoas. Pode pular, porque está escrito que os seus anjos vão te servir e te guardar e te preservar desse salto no meio da multidão. Se tu és o filho de Deus, prove isso. Pule desse templo, pule do pináculo do templo, e você será admirado como se estivesse sob a proteção especial do céu. Essa foi a sugestão de Satanás. As pessoas, meus irmãos, para ficarem famosas, fazem coisas absurdas em nome do reconhecimento, da fama e da glória. Quantas pessoas fazem coisas absurdas para ficarem famosas nas redes sociais, na mídia televisiva? As pessoas querem a fama, a glória, por tentação satânica. Mas no terceiro ardil, Satanás tentou persuadir Jesus a obter poder mundano utilizando meios ilícitos. Veja bem o que o texto diz no verso 8 e 9. Vamos ler comigo? Coloque na tela aí, por favor, e vamos ler comigo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa foi a promessa de Satanás a Jesus. Satanás estava dizendo para Jesus: o mundo é meu, e se você me adorar, tudo será teu. Em outras palavras, se você quiser ficar com as riquezas deste mundo e a sua autoridade, é só me adorar. Quando eu fui evangelista em Taubim, tinha um homem que era dono de uma rede de postos, e a conversa na cidade era que ele tinha ido a um centro de macumbaria, feito um
pacto com o diabo, um pacto de sangue, onde ele cortou, né, aqui os seus pulsos para selar esse pacto de sangue, sacrificando animais ali no altar para ficar rico. Mas o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O diabo, meus irmãos, quer a adoração dos homens. O diabo quer tomar o lugar de Deus no coração dos homens, e para conseguir este intento ele usa a fascinação das riquezas. E por amor ao dinheiro as pessoas roubam, corrompem, mentem, casam, se divorciam, matam e morrem. Não é pecado ser rico. Abraão era rico, Jó era rico, Jacó era rico, Isaac era rico. O problema não é possuir o dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema é amar o dinheiro, é colocar o dinheiro como o rei do seu coração. Além do mais, meus irmãos, o diabo é um estelionatário. Ele oferece aquilo que não pode dar. Ele oferece os reinos do mundo, mas os reinos do mundo pertencem a Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O diabo é apenas um usurpador. Ele quer tomar as riquezas deste mundo, os ambientes deste mundo, as academias deste mundo, os tribunais deste mundo, porque ele é um usurpador e quer oferecer paz quando ele só tem para dar confusão. Quer oferecer riqueza, mas na verdade o que ele sabe distribuir é a miséria no mundo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E quando a gente lê Apocalipse é um livro que mostra a vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e os seus anjos. O texto diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. O diabo é um mentiroso, um estelionatário. Tudo que ele te oferecer é mentira, porque ele quer te enganar. Porque o propósito dele, ele sabe que pouco tempo lhe resta, e o que ele quer arrastar as pessoas para o lugar para onde ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Para o diabo não tem perdão, não tem reconciliação. Jesus não morreu na cruz para salvar o diabo, porque ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Mas Jesus derramou o seu sangue na cruz para salvar o seu povo. Só tem perdão em Cristo para o seu povo. Não tem perdão para os demônios, não tem perdão para Satanás. E o que Jesus preparou para ele é o lago que arde com fogo e enxofre. Tudo pertence a Cristo. O diabo é um mentiroso estelionatário, porque ele não pode dar aquilo que ele promete. Mas vejam bem, meus irmãos, em último lugar, a tentação de Cristo no deserto nos revela que Jesus resistiu e venceu o diabo com a palavra de Deus. Pastor, como é que eu vou vencer o diabo? Como é que eu vou vencer as tentações? Levante a sua Bíblia bem alta assim, ó. Comigo assim, ó. Eu vou vencer as tentações com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a nossa única regra de fé e prática. Você vai vencer com a palavra. Veja bem que Jesus resistiu ao diabo e ele não cedeu um milímetro sequer e não lhe deu nenhuma vantagem. Por 3 vezes a resposta às tentações foi com a mesma arma, com a mesma palavra, dizendo: está escrito. Jesus era cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, e ele disse ao diabo na primeira tentação, quando o diabo falou assim com ele: se tu és o Filho de Deus, que essas pedras se transformem em pães. Jesus diz o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou a palavra. Para Jesus, meus irmãos, o seu maior prazer é a palavra de Deus, mais do que o pão material. A palavra de Deus deve estar acima dos nossos prazeres carnais e transitórios. Nós temos mais necessidade da palavra de Deus do que comer ou beber. Mas na segunda tentação, Jesus disse para o diabo, quando o diabo falou assim: olha, está escrito, pode pular daqui do pináculo do templo, porque aos seus anjos ordenarás a teu respeito para que te guardem. Jesus diz assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, eu não devo usar o poder de Deus para exibições sensacionalistas e tolas. Eu não devo buscar a fama e glórias humanas. Jesus não
queria pular do templo para ser admirado pelo povo, porque ele sabia quem ele era. Ele era o eterno Filho de Deus. Jesus não queria glória humana. Jesus, ele queria manifestar no mundo a glória de Deus. Porque a glória humana é efêmera. A glória humana é como aquela flor do seu jardim. Aquela roseira que dá um botão bonito e ela desabrocha, mas em breve tempo ela murcha, seca e morre. Assim a glória humana. Ela é passageira, ela é efêmera, mas a glória de Deus é eterna. Louvado seja Deus. Mas na última tentação, Jesus disse para o diabo, quando o diabo ofereceu para ele os reinos do mundo, as riquezas do mundo, a glória desses reinos. E o Senhor Jesus disse para ele, quando ele falou assim: se prostrado me adorares, se você se prostrar me adorar, você vai receber as riquezas deste mundo, os reinos deste mundo, as glórias deste mundo. O Senhor Jesus diz para o diabo assim: retira-te, Satanás, retira-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Sabe o que você pode dizer também para o diabo, se o diabo te tentar dessa forma? Eu vou te dar a fama, a glória, as riquezas. O que você vai falar para Satanás? Retira-te, sai. Culto só a Deus, meus irmãos. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. O dinheiro tem sido o maior Deus desse mundo. E Jesus diz: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Só Deus deve ser adorado. Nós devemos tirar todos os ídolos do nosso coração. Só Deus tem que ser adorado. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra do Espírito. E nós devemos conhecê-la bem, estudá-la com atenção, para evitarmos toda a perversão e falsa interpretação do significado das Escrituras. E se desejamos usá-la com eficácia, nós devemos conhecê-la bem. Nós estamos vivendo uma geração onde nós temos muitos cristãos analfabetos de Bíblia, que não conhecem mais a Bíblia, que não estudam mais a Bíblia, e que a Bíblia não é pregada em muitos templos. Só tem um louvorzão, mas não tem mais a pregação da palavra de Deus para edificar. Jesus é a palavra encarnada e Jesus pregou a palavra. E Jesus disse: olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus venceu o diabo com a palavra, e nós também iremos vencer Satanás com a palavra, que é a espada do Espírito. E o texto diz que depois que Jesus venceu o diabo com a palavra, o diabo bateu em retirada e os anjos chegaram para servi-lo. E o Senhor Jesus então participou daquele banquete servido pelos anjos. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Porque depois da luta, a vitória. Depois da luta, a vitória. Jesus, então, teve a vitória sobre o diabo. Veja que o primeiro Adão, ele foi tentado e caiu em tentação. Mas Jesus, o segundo Adão, foi tentado, mas venceu a tentação. Não é pecado ser tentado, o pecado é cair em tentação. Todos nós seremos tentados. Todos nós temos batalha espiritual. Não é pecado ser tentado, o pecado é você ceder à tentação. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Tendo consciência da nossa batalha espiritual. Nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos no campo de batalha. Não estamos isentos das provações e tentações da vida. Cada um de nós tem o seu deserto para atravessar. Nós estamos neste mundo na peregrinação. Deus nos prova, Satanás nos tenta, Satanás busca nos destruir, Deus busca nos edificar. Satanás peleja contra o povo de Deus, nós estamos em guerra. E nós só podemos vencer essa guerra em Cristo. Sozinho você não pode vencer essa guerra. Jesus estava ali no deserto sozinho. Mas Jesus é Deus homem. E Jesus é o segundo Adão. E Jesus veio para vencer o diabo. Mas nós só podemos vencer esta batalha em Cristo. Sozinho você é fadado a cair. E quero dizer mais. Você também precisa dos seus irmãos. Se você está sendo tentado, busque ajuda. Na fé, na família da fé.
Busque um irmão de oração para orar com você. Ore a Deus. Se você está sendo atacado de todos os lados na sua família, ore a Deus por sua família e peça alguém para orar junto com você, para travar essa batalha juntos, porque sozinhos nós caímos, sozinhos nós somos fadados ao fracasso, mas unidos a Cristo e com o povo de Deus, nós venceremos todas as batalhas para a glória de Deus. Tenha consciência da sua batalha espiritual. Mas a segunda coisa, meus irmãos, como viveremos? Vigiando e orando sem cessar. Vigie. Como diz o hino que nós cantamos, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. E ele conhece os seus pontos fracos. Ele conhece quando você acerta, quando você erra, quando você fala a verdade, quando você conta mentira. Ele conhece como você procede no seu trabalho e como você vive em casa. Ele conhece o ambiente que você estuda na faculdade ou na escola. Ele conhece como você procede. Ele conhece quando você entra no ônibus, quando você sai do ônibus. Ele conhece quando você entra no carro e sai do carro. Ele conhece quando você deita e quando você levanta. Ele sabe da sua rotina. Ele conhece a sua rotina. E é por isso que nós devemos estar sempre vigilantes à cilada do diabo. E é por isso que Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ele conhece os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E ele explora ambos. Satanás não desiste fácil. Ele tentou Jesus durante 40 dias e 40 noites. E passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno, segundo o evangelista Lucas. Lucas fala assim, olha, o diabo abandonou, os anjos serviram, mas abandonou até o momento oportuno, porque depois Jesus também foi tentado, em outras ocasiões, mas não caiu em tentação. O propósito de Satanás é nos desviar da nossa missão. É nos tirar do caminho certo, é levar-nos para o pecado. Somente cheios do Espírito, meus irmãos, e cheios da palavra, nós podemos vencer o diabo. Manejemos bem a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Jesus venceu o diabo com a palavra, e com ela, hoje também nós venceremos as tentações de Satanás, porque o diabo não é irresistível. Se você ler em Tiago 4,7, o texto fala assim, sujeitai-vos a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não é irresistível, você pode resisti-lo. E como é que eu posso resistir, pastor? Vigiando e orando. Vigiando e orando, você pode resistir a Satanás. E que nós possamos continuar cumprindo a nossa missão. Cumprindo a nossa missão, sem desviando nem para a esquerda, nem para a direita e nem para a esquerda, mas andando nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe.